Será que Deus é como esse namorado ciumento que você ou o ama ou ele vai te queimar no inferno para a eternidade? É o inferno esse lugar, como nos ensinaram, no meio da terra ou algum lugar que nossas almas queimarão por toda a eternidade, onde o próprio diabo está no controle desse lugar? Você pode ver o nosso Deus Criador reservando um lugar no universo como se fosse uma fossa onde almas perdidas sofrerão tormento por toda a eternidade? Um Deus amoroso realmente faria isso? Ou estamos confusos com alguma coisa? Se esta é a sua dúvida, eu fiz esse vídeo especialmente para você. Olá, meu nome é Cris Casarini, também conhecida como Cris Dutra. Comecei a usar o meu nome de solteira, pois é mais fácil de se encontrar no YouTube. Bom, hoje eu sou pastora, mas por muito tempo fui ateia. Por minhas próprias dúvidas sobre Deus e religião, decidi começar este canal para nos ajudar, você e eu, a estarmos mais confortáveis com Deus. Então, pega a sua Bíblia, seu cobertor, fique no seu pijama, se faça confortável enquanto nos tornamos confortáveis com Deus. E vamos lá. Existe algo mais inconfortável do que pensar que existe um Deus de amor, que exigiria amor de volta ou ele daria sofrimento eterno no inferno? Não é de se admirar que as pessoas parem de acreditar em Deus por completo. A intenção de Deus nunca foi fazer suas criaturas, seus filhos, que fossem forçados a obedecer ou seria torturado para sempre. E ele ainda não quer isso. Seu desejo é que todas as pessoas entendam como o pecado é horrível, se arrependam e vivam para sempre felizes com ele. Por isso, ele se dispôs a morrer por nós, para nos dar essa oportunidade de viver. Você pode entender o quão grande é isso? Ele estava disposto a morrer para que nós não morrêssemos. Como faria sentido que Deus tivesse tanto amor por sua criatura, a ponto de morrer por eles e depois virar e dizer que aqueles que não mudarem seus caminhos irão ser torturados para sempre? Alguma coisa aqui está errada. Ou Deus é um Deus de amor, ou um psicopata que tem prazer em torturar e atormentar as pessoas pela eternidade. Ele não pode ser os dois. E essa é realmente a parte intrigante, porque a Bíblia fala tanto sobre o Deus de amor quanto o inferno. Minha primeira pergunta foi: Deus realmente falou sobre o inferno? E a resposta é sim. O próprio Jesus acredita no inferno. Então, por que o inferno? Para responder essa parte, creio que precisamos ter um entendimento mais geral da Bíblia e não apenas um versículo. À medida que lemos a Bíblia, em uma abordagem histórica, vemos que as pessoas que Deus criou se desviaram do plano divino continuamente, apenas para causar o sofrimento e tormenta contra os quais Deus os advertiu. Quando Deus criou os seres humanos, era para viver pela eternidade. Mas quando aceitaram o convite de Lúcifer, as consequências foram tão horríveis e os próprios seres humanos estavam se matando, a tal ponto que se Deus não intervisse, não permitindo que continuasse tendo acesso à árvore da vida, que era a condição de viver para sempre, enquanto éramos obedientes a Deus, não seríamos maus uns com os outros e poderíamos comer da árvore da vida e viver para sempre. Mas com o pecado e a maldade em nossos corações, provavelmente exterminaríamos uns aos outros ou causaríamos tormenta para sempre. E para evitar isso, Deus teve que permitir a morte, não tormento eterno. Temos várias passagens na Bíblia que confirmam que aqueles que pecarem morrerão, não que sua alma viverá para sempre mesmo em tormento, o que nem seria possível, porque para viver para sempre a pessoa tem que aceitar a Cristo. E se a pessoa não aceita Cristo, não há como viver para sempre, nem no inferno. Ok. Então a Bíblia fala sobre o inferno, mas também diz que aqueles que pecarem morrerão, não serão tormentados para sempre. Será que entendemos o que é inferno? A resposta curta é não. O que nos foi ensinado foi uma mistura de mitos, filosofia grega e propaganda intencional como um fator de medo, para provocar medo, para fazer com que as pessoas fossem forçadas a obedecer e pagar para sair do inferno. É assim que a igreja cristã da Idade Média construiu suas riquezas. Mas então, o que é o inferno na Bíblia? A primeira coisa que precisamos aprender é que o próprio Jesus diz duas coisas muito importantes. Primeiro, que o inferno não começará a queimar até o fim do mundo, e que os pecadores só irão para o inferno após o julgamento e após o milênio.
Não há nenhum lugar no meio da terra ou qualquer outro lugar que esteja queimando agora. Isso é claramente uma falácia, um mito moderno. E quando as pessoas morrem, não vão direto nem para o céu nem para o inferno, porque isso não seria justo antes do julgamento. Eu vou fazer um outro vídeo sobre o que acontece quando morremos. Ok, então, o que é o inferno? A Bíblia compara o fogo do inferno com o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O fogo eterno que consumiram essas cidades não estão queimando até agora. O que essas passagens deixam claro é que o fogo em si não é eterno, mas seus efeitos. Não é o fogo que queimará para sempre, mas suas consequências serão eternas. Como a cidade de Sodoma e Gomorra, os queimados no fogo do inferno não arderão para sempre, mas serão transformados em cinza. O fogo queimará até cumprir seu propósito, a destruição será para sempre. Mas que tal aquelas passagens que falam sobre a fumaça do seu tormento, sobe para todo sempre, e o diabo será atormentado dia e noite pelo século dos séculos? Quando estudamos a Bíblia, existem algumas passagens que parecem se contradizer. Eu sei disso. Mas temos que levar a Bíblia como um todo, não apenas partes que confirmam o que eu já acredito. Se pegarmos todas as passagens que vimos antes e compararmos com essas duas, algo não está certo, temos que procurar um pouco mais. Eis o que descobri. Lembre-se da história de Ana, mãe de Samuel. Ela não podia engravidar, então ela prometeu ao Senhor que se tivesse um filho, daria para servir o Senhor. Respondendo ao marido, ela disse que Samuel serviria ao Senhor para sempre. Mas todos nós sabemos que Samuel só serviu ao Senhor enquanto viveu. Que tal Jonas? Sua oração enquanto ele estava dentro da barriga do peixe gigante, ele disse: "A terra encerrou-me para sempre em seus ferrolhos." Esta é uma linguagem poética que expressava como ele se sentiu dentro do peixe. Todos nós sabemos que ele esteve no peixe apenas 3 dias e 3 noites. Agora, a história que parece ser mais controversial é a passagem em Lucas 16, de 19 a 31, a parábola do homem rico e Lázaro. Se você não está familiarizado com essa passagem, leia, então volte aqui. O que eu vou dizer agora vai fazer muito mais sentido depois de você ler. Primeiro, precisamos entender que essa passagem era uma parábola. Uma parábola é uma ilustração usada para mostrar um ponto, para fazer um ponto. Essa parábola não era para ensinar o que acontece após a morte, mas teve lições importantes. Primeiro, as pessoas na época acreditavam que se você era rico é porque você não era um pecador e Deus estava te abençoando. E também acreditavam o oposto, que se você fosse pobre, você seria um pecador e que o Deus não te abençoaria. Nessa parábola, Jesus deixa claro que riqueza não era garantia de favor de Deus e pobreza não era uma prova de sua desaprovação. Outra lição foi que os judeus acreditavam que só por serem judeus salvação era garantida e Jesus disse que esse não era o caso. Outra lição foi que eles não deveriam consultar os mortos, mas sim a palavra de Deus. Depois de estudar todas essas passagens, eu entendi que o inferno não é um lugar, mas um evento. No final de todos os tempos, depois do milênio, quando todo julgamento estiver feito, aqueles que não escolheram a Deus e o bem-estar dos seus semelhantes serão levados à morte eterna. Em um evento que acontecerá aqui mesmo na terra, só durará até que todos eles estejam mortos. E mesmo nesse evento podemos ver a misericórdia de Deus. Não, Deus não é um namorado ciumento ou tirano, que ou você tem que amá-lo, obedecê-lo ou ele vai te matar. Mas infelizmente nos tornamos maus pelas consequências do pecado que Deus teve que pôr um final em tudo isso. Ou cada uma de suas criaturas viveria apenas uma vida de miséria e todos seriam destruídos por nós mesmos. Mesmo no inferno, podemos ver a proteção, graça e misericórdia de Deus. Gostou desse vídeo? Lembre-se de curtir e compartilhar. Para mais tópicos como esse, se você estiver no YouTube, clique aqui. Se você estiver no Instagram, clique no link no bio. E até mais.